explicamos e agora a gente vai começar, né, a explicação, começar a aula explicando os slides que eu preparei para vocês. Então, a gente agora vai seguir o roteiro dos slides. Já apresentei o conteúdo, a gente já falou um pouco sobre o Covid-19, a Covid-19. Então, agora a gente vai falar do que realmente nos interessa, né? Vamos falar agora de movimentos sociais, certo? Então, aqui a gente tem o nome da disciplina, a nossa instituição e tem os meus contatos. Lembrando que a gente tem que fazer todas as nossas comunicações pela plataforma da FEMAF, ok? Ótimo. Bora lá. Eu vou aumentar aqui o slide. Só um minutinho. Tá bom. Bora lá. Então, gente, o que são os movimentos sociais? Essa pergunta, ela não é uma pergunta retórica, certo? Eu não fiz ela aqui nesse slide à toa. Eu vou pedir que vocês façam uma breve... Vocês escrevam o que vocês acham que é movimentos sociais, certo? E aí, isso no intervalo, daqui a pouco, tá bom? No período que vocês vão fazer a atividade, e aí vocês vão responder para mim essa pergunta. O que são os movimentos sociais? O que vocês entendem como movimentos sociais? Joinha? Beleza. Aqui a gente tem uma imagem de um dos movimentos sociais mais famosos do Brasil, que depois a gente vai conversar um pouco mais sobre ele. Beleza? Ó, definição de movimentos sociais. Vou tirar aqui a minha cara de cima das palavras, do conteúdo. Os movimentos sociais são ações coletivas mantidas por grupos organizados da sociedade que visam lutar por alguma causa social. Em geral, o grito levantado pelos movimentos sociais representa a voz de pessoas excluídas do processo democrático, que buscam ocupar os espaços de direitos na sociedade. São de extrema importância para a formação de uma sociedade democrática, ao lutarem para possibilitar a inserção de cada vez mais pessoas na sociedade de direitos. Tenham essa palavra bem em mente, tá bom? Aqui, os movimentos sociais também representam as lutas, só um minuto. Também representam as lutas por aquisição de direitos e contra as opressões sofridas pelos grupos sociais denominados minorias sociais. Vocês já ouviram esse termo, essa palavra, minorias sociais? Essa expressão? Vocês sabem o que é? Você sabe o que são as minorias sociais? Então, as minorias sociais são grupos de pessoas que se encontram em situação de desvantagem social, cultural, política, étnica, física, religiosa ou econômica dentro de uma sociedade. A palavra minoria, nesse caso, ela não se refere ao número de pessoas, mas à quantidade. Sim, e há uma situação de desvantagem social. Então, a gente precisa entender que os movimentos sociais, eles só iniciaram a partir do momento em que eles observaram e que essas classes, esses grupos de pessoas, eles observaram que existia uma parcela da sociedade que tinha acesso a políticas públicas, a direitos, a privilégios que uma grande parcela da sociedade não tinha. Então, por que são minorias sociais? Porque são pessoas que têm menos acesso à cidadania, à educação, aquilo que o Estado deve oferecer para as pessoas de acordo com a Constituição Federal, sabe? Porque o Estado ele não tem que garantir a moradia, a saúde, a educação e tal, aquilo que está lá nos primeiros artigos da Constituição Federal. Pois é, e essas minorias sociais, elas não têm esse amparo do Estado, ela não tem esse amparo da sociedade. Ao contrário, a sociedade marginaliza, ela coloca eles ali para longe.
Um exemplo disso são as periferias, né? Vocês já pararam para pensar em algum momento como que surgiram as periferias no mundo? De onde elas saíram? Será que existiam periferias antes? Não? É bom pensar. Bom pensar, porque isso é muito importante para a gente compreender o nosso contexto, a nossa sociedade, a nossa vida e como que o mundo se organiza hoje. Beleza? Vamos lá. São as relações de dominação entre as pessoas, entre as diferentes esferas sociais e os grupos dominantes, que determinam o padrão e delineiam o que se entende por minoria em cada lugar. Comportamentos discriminatórios e preconceituosos também costumam afetar os grupos minoritários. Podemos citar como exemplo o fato de uma pessoa negra não conseguir uma vaga de emprego pelo fato de ser negra. E a justificativa de quem negou a vaga é que o candidato ou a candidata não se encaixa nos padrões da empresa. Aí a gente se pergunta, que padrões são esses? São padrões inclusivos? São padrões que levam em consideração a origem da sociedade brasileira? São padrões que consideram uma pessoa de pele escura e uma pessoa de pele clara iguais? E se essa pessoa estivesse concorrendo com pessoas que têm a mesma cor de pele dela, será que ela teria oportunidade? Melhores oportunidades? Será que a pessoa que estava avaliando ela ia olhar primeiro a cor, depois a qualificação, ou ela ia olhar só a qualificação em detrimento da cor? A gente não sabe. Mas os movimentos sociais estão lutando para diminuir isso, entendeu? Pelo menos para enfatizar e para dizer assim, olha, tá errado. Esse também é um dos papéis dos movimentos sociais. Bora lá. Atenção, fiquei em cima da mulher balançando aqui. Mas vamos lá. As minorias sociais não estão relacionadas à demografia, como eu falei antes para vocês. Não é a quantidade de pessoas, não é o volume da população, mas no sentido de aquisição de capital econômico e cultural e de condições sociais de acesso aos direitos básicos assegurados pela Constituição Federal Brasileira de 1988, a Constituição Cidadã. E aí, queria que vocês pesquisassem por que a Constituição de 1888 é considerada a Constituição Cidadã. Vocês sabem por que é? Vamos procurar. Vou dizer hoje não, porque senão eu vou estar dando só o peixe e não vou ensinar vocês a pescar. Vamos pesquisar, tá bom? Mas eu vou dar uma dica aqui, ó, só para nós. Tem a ver com a Constituinte. Vou dizer mais nada. Então, você sabe quem são as minorias sociais? Como eu falei para vocês. Pode ser que a gente faça parte de um movimento social, falei no primeiro vídeo, né? Pode ser que a gente faça parte de um movimento social e a gente não sabe. Ó, são as pessoas historicamente marginalizadas pela sociedade. Grupos sociais que o Estado escravizou, eu falo das populações de descendência africana, os afrodescendentes, e desumanizou durante 380 anos, no período colonial. E negligencia também até a existência de remanescentes dessas populações. E aí eu não falo só dos escravizados negros, eu falo das pessoas que foram escravizadas também, os indígenas. Porque se vocês pararem para lembrar, aqui, ó, lá não vou dizer quanto tempo, porque eu não quero revelar a minha idade, mas a gente lembrar das primeiras aulas que a gente teve lá no ensino fundamental maior, a gente vai começar a ver coisas assim, tipo o descobrimento do Brasil, Pedro Álvares Cabral, essas coisas todas. E aí a gente não foi ensinado que houve escravidão naquele período, que houve genocídio naquele período, que as pessoas foram mortas porque elas estavam ocupando uma terra que eles queriam roubar. Mas esse é assunto para outra aula, tá bom? Na verdade, é outra disciplina. Só que assim, elas estão todas interligadas. E aí, as primeiras pessoas que foram escravizadas aqui no território brasileiro foram as pessoas indígenas, foram os povos indígenas, que inclusive foram, como eu já falei, né? Foram mortos e uns foram, como é que eu posso te dizer? Induzidos a se... como eles já eram rivais, os povos indígenas têm várias etnias, né? E aí, tem etnias que são rivais. Então, teve portugueses que se juntaram com alguns outros, com uma etnia para combater outra, e acabou fazendo a etnia desaparecer, e isso tudo a gente já sabe, se não souber, a gente vai pesquisar de novo lá nos livros de história e de sociologia do sociologia ameríndia, certo? Vamos lá, vamos continuar aqui nos nossos movimentos sociais.
Então, as minorias sociais são compostas pelos povos indígenas, a população afrodescendente, a população LGBT, QIA+, as mulheres e a população pobre. Professora, as mulheres? Como assim as mulheres? As mulheres, meu amigo, meu caro, meu pequeno gafanhoto. As mulheres. Daqui a pouco eu vou te dizer melhor por que as mulheres. Então, povos indígenas, povos afrodescendentes, população LGBTQI+, mulheres e pobres. Vejam só, uma pessoa que é preta, gay, mulher e pobre. Tá numa situação boa, numa situação dessa? Numa sociedade dessa? Diga nem nada. Bora lá. Todas essas populações vivem marginalizadas socialmente pelo Estado e pela sociedade. Daí compreendemos a necessidade de estruturação dos movimentos sociais compostos por cada segmento social dessa parcela da sociedade. Então, aqui eu já estou dando uma explanada de que cada um desses segmentos aqui, desses 5 segmentos que eu estou elencando para vocês, ele tem um movimento social estruturado, né? Vocês sabem que existe o movimento dos povos indígenas, que existe o movimento negro, que existe o movimento LGBTQIA+, existe o movimento feminista, que é o movimento que as mulheres do mundo todo, que são feministas, que têm consciência da classe, que têm consciência das agressões que a gente sofre por a gente ser mulher, a gente acabou aderindo a esse movimento. Então, eu sou feminista, né? E pobre. Bora lá. Então, tem a população pobre, que aí existem outros movimentos, não existe assim, um movimento social dos pobres, mas existem movimentos sociais que lutam a favor da terra, do teto. Tem várias organizações sociais aí, tem movimentos sociais dentro do Brasil mesmo que trabalham essas esferas, beleza? Bora lá. Para o próximo slide. Agora vamos falar de suspense. Democracia. Vamos falar de democracia. Mas, professora, a gente está falando de movimentos sociais. Por que a gente vai falar de democracia? Porque é preciso, pequeno gafanhoto. Porque é preciso. Vamos lá. A gente não consegue entender como que os movimentos sociais se estruturam se a gente não conseguir entender onde eles se estruturam. Onde eles têm espaço para isso. Tá bom? Bora lá. O que é democracia? O termo democracia tem origem grega, podendo ser etimologicamente dividido da seguinte maneira. Demos, povo, mais kratos, poder, que é igual a poder do povo? Não necessariamente, né? Porque tem aí a história da representatividade. Porque o povo todo não pode ser escutado, né? Tem que ter a representatividade. Então, nós fizemos uma democracia representativa. Aí existiu a democracia lá da Grécia, que dizia que os cidadãos podiam falar na ágora e tal, né? Que todo mundo tinha voz. Só, galera, que ninguém disse para vocês quem eram os cidadãos. Disseram? Não. Sabe quem eram? Eram homens, eram ricos, eram héteros e eram donos de escravos. Não tinha uma mulher, não tinha um pobre, não tinha um preto. Só tinha homem hétero branco. Cis, né? Então, galera, que povo é esse? Que eu não tô e tu também não tá. Entendeu? Então, a gente tem que entender como é que essa democracia ela vai sofrendo uma mudança ao longo dos séculos, ao longo dos estudos, das análises científicas a respeito disso. Então, aqui embaixo eu falei o seguinte, ó, porém, a democracia grega era restrita e essa ideia começou a mudar a partir da Revolução Francesa e do Iluminismo moderno, cujo lema era liberdade, fraternidade e igualdade. Liberté, fraternité, égalité. Que, por meio do republicanismo, passaram a advogar por uma participação política de todos. Isso inclui as pessoas que não estavam incluídas lá na democracia grega. Vocês lembram, né? Que eu falei ainda agora. Então, beleza.
Bora lá mais um pouquinho de conteúdo aqui. Só terminar esse slide, a gente encerra o vídeo para começar um outro, porque senão vai ficar um vídeo muito longo e eu vou pegar a bronca da coordenação pedagógica. Bora lá. Em uma democracia, o poder do Estado ele é descentralizado em três, sendo poder executivo, poder judiciário e poder legislativo. E aí aqui eu coloquei numa esfera federal. Presidência, Congresso, Supremo Tribunal Federal. Exemplos, tá, gente? Exemplos. O regime político democrático possibilita aos cidadãos e cidadãs escolher seus representantes através do voto, para que, através de seu representante, a sociedade civil possa ter voz ativa dentro dos poderes que compõem um governo democrático. Beleza? E aí, gente, vocês já pararam para entender? Vocês estão conseguindo acompanhar meu raciocínio até agora? Tá bom. Já que eu volto explicando para vocês por que de 3 poderes numa democracia, certo? Beijo, abraço.